Graça e paz da parte do Eterno para você e todos os seus. É uma satisfação podermos continuar estudando com você a palavra de Deus. Continue conosco porque vamos dar sequência ao nosso estudo. Mas antes, se você não é inscrito, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho e também dê o seu like, o seu joinha. Faça o YouTube reconhecer este canal que deve ser publicado por conta do conteúdo que tem, que é de altíssima qualidade. Então vale a pena. Seja mais um integrante, tá bom? Vamos então ao nosso estudo de hoje, Mateus capítulo 28 e o verso 19, que diz o seguinte: Portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Atos, capítulo 2, verso 38. Diz assim o texto: Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então nós vamos ficar aqui limitados a esses dois textos e vamos então tratar deste assunto, cujo tema é o batismo. Mas eu não irei tratar deste assunto na íntegra hoje. Iremos apenas pegar alguns pontos dos textos de Ellen White, que tenta utilizar esse texto de Mateus 28, verso 19. E, se o Criador permitir, no próximo estudo, estaremos abordando esse tema na íntegra. Mas, a princípio, eu quero pegar esse texto de Mateus 28, 19 e vamos dar uma leve explicação aos irmãos com relação ao contexto. Gostaria de lembrar aos irmãos que todos nós aqui somos eternos aprendizes na escola de Cristo. Todos nós sabemos que o Evangelho de Mateus não conta toda a história de Jesus, como também o Evangelho de Marcos não conta toda a história, o de Lucas também não conta toda a história e o de João. Mas o que foi revelado, o que está escrito, é suficiente para que nós possamos entender os detalhes fundamentais, essenciais para a vida espiritual do crente. Quando lemos aqui este texto de Mateus 28, temos um contexto. O contexto geral aqui do capítulo é a ressurreição. Há, porém, aqui um resumo em especial. No resumo foi colocado aqui este texto de Mateus 28, 19. Quando analisamos os textos originais, a grande comissão genuína é mesmo aquela que está em Marcos, capítulo 16. Ou seja, apesar de ser citado que tal texto não é original, que é do verso 9 até o 20, os versos 15, por exemplo, e 16 são muito mais esclarecedores a respeito da pregação do Evangelho do que este de Mateus 28, 19. Porque a gente tem que entender o seguinte: nem sempre um texto, porque não está no original, é inválido. Não sei se você está me entendendo, mas nem sempre, repito, o texto só porque não está no original é inválido. Nesse caso de Mateus 28, 19, sim. Por quê? Porque houve aqui uma troca. Houve aqui uma substituição, dando inclusive um contexto diferenciado ao texto escrito. Aliás, muitos versos na Bíblia estão assim. E é preciso trazer esse comentário para que os irmãos tomem inteiro conhecimento que é exatamente isso que tem acontecido. E por causa disso se tem criado muita religião, muita invenção, muitas normas, enfim. Tem se criado muita teoria, muito disse-me-disse, muita coisa. Tudo em nome de fé e de religião. Mentira é o que não falta, como um exemplo típico da interpretação errônea de Mateus 28 e o verso 19. Por isso nós temos que pesquisar e ler as Escrituras com a mente 100% aberta, preparada para receber o que o Altíssimo quer nos passar. Então, esse contexto de Mateus 28, o verso começa especificamente a partir do 16 ao 20. E para contextualizar a nossa leitura, e já a gente vai trazer algumas exposições dos textos de Ellen White, explicar para você o porquê desse contexto.
O verso 16 aqui diz assim: seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. O verso 17 diz: e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Aqui foi feito um resumo da história, né, que está na frente. 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Preste atenção comigo nesse verso 18, aqui o ponto fundamental que eu quero lhes mostrar, porque na verdade o texto aqui mostra que os discípulos foram para Galiléia porque Jesus tinha designado a eles qual era o monte que eles iam se encontrar. Quando o viram, o texto diz que o adoraram, lá que diz, mais alguns duvidaram. Estaremos outro dia fazendo todo o comentário geral desse evangelho para outros textos e os outros evangelistas do Novo Testamento, ok? Mas, focando aqui no verso 18 em especial, aqui Jesus diz nas suas próprias palavras: é-me dado todo o poder. Esta expressão, aqui no verbo presente da época de Jesus, é-me dado, também identifica que alguém deu. Jesus deixa claro que ele recebeu do Pai, porque a expressão é-me dado. Eu recebi toda a autoridade, todo o poder no céu e na terra. E aí então entra o verso 19, que nós já lemos. E na versão original do hebraico antigo, a definição do texto aqui é: portanto, ide, ensinai a todas as nações em meu nome. Algumas palavras aqui não estão lá no original, né? Algumas palavras do original não estão nesse texto que a gente leu antes. Esse texto em nossa Bíblia está assim: portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-os. Não tem no original hebraico, a palavra batismo é grega. E no tríplice nome aqui, né? É em nome, está dizendo aqui, do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Não estaremos discutindo hoje sobre a questão em nome, mas sim analisando contextualmente que aplicação e implicação tem aqui. Antes de subir aos céus, Jesus dá aos discípulos algumas recomendações. Eu peço aos irmãos que depois, para saber mais sobre o que falei, leiam em Atos capítulo 1, os versos do 1 ao 8. E depois ele é elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobre dos seus olhos, e 2 homens de branco se põem ao lado deles, e lembra-lhes que ele voltará da mesma forma que os discípulos viram ele subir. Isso está em Atos capítulo 1, versos 9 ao 11. Do verso 12 até o 26, nós temos os apóstolos voltando do Monte Olival para Jerusalém, encontram ali as pessoas reunidas e tinha 120 pessoas. Pedro então fala a situação que aconteceu com Judas e que eles desejavam escolher um homem para preencher a sua vaga naquele apostolado e ministério. Após esta escolha, que foi a escolha de Matias, então vem o dia de Pentecostes, portanto, mais 10 dias após a ascensão de Jesus. Para os irmãos recordarem, Jesus falou em Atos 1, verso 3, e Jesus falou, não, Lucas, corrigindo aqui, né? Lucas falou, o evangelista, né? Falou que o Espírito, que Jesus, no caso, perdão, que Jesus estaria 40 dias com os discípulos. Após os 40 dias, historiadores contam que duraria mais 10 dias, e completados 50 dias, então eles desceria o Espírito Santo, né? E aí aconteceu, conforme está lá em Atos, capítulo 2 em diante, né? Vamos então fazer algumas considerações a partir de então. Entre os apóstolos estava Pedro, Mateus, Tomé, Filipe, né? Estavam lá os 11 reunidos. Os 11 estavam reunidos. O texto diz que quando o Espírito desceu sobre aquele povo, que o povo se espantou, houve alguns que disseram que os galileus, os discípulos, estavam embriagados. E Pedro, com os 11, se levantou e fez a advertência. Ali, como já dissemos, estava Mateus. É muito importante a gente fazer essas considerações, porque Mateus esteve com eles ali presente o tempo todo. E normalmente as pessoas que defendem a doutrina da Trindade
dizem que os apóstolos cumpriram a ordem que está em Mateus. Vamos verificar então o entendimento. Depois, no fim do discurso, Pedro citou estas palavras: estejam, pois, absolutamente certa toda a casa de Israel, de que a este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para todos os que estão longe, para vossos filhos, e para todos os que estão longe, isto é, para quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, exortava-os, dizendo: salvai-vos desta má geração. Amados, só uma observação, esse compungiu-se-lhes que eu coloquei aqui, é a versão atualizada que tem essa palavra. É uma palavra difícil, assim, mas não tem problema, você sabe bem. Eles ficaram com o coração constrangido, eles ficaram espantados e ao mesmo tempo arrependidos. E aí eles perguntaram o que fazer. O texto é o seguinte: Pedro estava dando aqui o discurso depois da operosa maravilha feita pelo Altíssimo, né? Que foi o derramar por Jesus, né? Corrigindo, foi por Jesus, conforme está na Bíblia. Jesus é quem derramaria o Espírito Santo sobre os discípulos. Ao fazer isso, Pedro então deu aquele discurso, e no final desse discurso, Pedro então cita essas palavras que acabamos de ler em Atos, capítulo 2, versos 36 ao 39. Muito bem. Se Pedro então fala que o batismo é em nome de Jesus, então consideremos as seguintes questões. Quando Pedro falou que cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, por que Mateus não o repreendeu? Pergunta 1. Mateus poderia, né, ter chegado assim para Pedro: ô Pedro, olha, a história está errada. Jesus não ensinou assim. Jesus disse que era para batizar em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Né? Segunda pergunta: falou Jesus em grego? Porque o texto de Mateus 28,19 está em grego. E aí não só Mateus 28,19, mas qualquer outro texto do Evangelho está tudo em grego, né? Basicamente. Então, falou Jesus em grego? Certamente os teólogos iam ficar decepcionados pela defesa de sua doutrina no grego, né? Ou admitir que Jesus, falando em aramaico, por exemplo, né, pudesse dizer que era em nome do Pai em aramaico, do Filho em aramaico e do Espírito Santo em aramaico. Pois bem, então nós vimos que Jesus não falou em grego. Terceira pergunta: se Jesus sabia que o Pai é o único Deus verdadeiro, João 17,3, e que ele, Jesus, recebera poder do Pai, Mateus 28,18, como agora ele iria enviar ou enviar alguém para batizar em nome de 3 pessoas, já que ele tinha todo o poder? E por que o Espírito Santo não aparece também como todo-poderoso? Assim, irmãos, curioso demais essa questão. Porque a palavra de Deus ela tem que ser respondida biblicamente. E não há argumento algum que possa ser defendido. A palavra de Deus não precisa de argumento. Ela é a verdade por si só. Pedro aqui falou claramente àqueles homens: sejam batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados. E como consequência, eles receberiam o dom do Espírito Santo. Vamos então a uns poucos textos de Ellen White aqui, para a gente poder então terminar este tema de hoje. Vamos lá. Nós temos aqui, vou passar para os irmãos a informação, que nós vamos começar a fazer um estudo sobre isso. Esse estudo de hoje, por exemplo, é uma introdução para o próximo. Nós temos aqui uma informação que os irmãos talvez não sabiam. Ellen White tem em seus livros 204 textos que falam do batismo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Entendeu? Vamos lá. É preciso entender bem direitinho o que falei. Estou dizendo que Ellen White escreveu em seus escritos 204 textos defendendo o batismo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Se você quiser fazer uma pesquisa, né, na fonte do Centro White, você vai encontrar até mais. Então, no Centro White que eu falo é o principal, né? Não é aquele Centro White que os adventistas mostram, não. Existe uma parte lá oculta que eles não mostram. Mas se você fizer uma pesquisa na fonte original, você vai encontrar essas informações. E aqui foi 204 os que eu consegui, mas tem mais, tá certo?
Há mais textos que mostram claramente o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade para batizar os adventistas do sétimo dia, tá bom? Só para ficar bem claro aqui. E aí, com isso que eu estou falando agora, a gente também já está derribando por terra o próximo tema que vamos abordar para destrinchar esses textos. Porque, na verdade, é o seguinte, existe uma crença num grupo de adventistas, o primeiro grupo adventista que surgiu na história, chamado de adventistas históricos, eles defendem essa doutrina do batismo de Ellen White como uma adulteração textual. Então, em breve nós iremos trazer este assunto à tona e você vai ver que não tem fundamentação nenhuma, mesmo os escritos de Ellen White. Eles vão dizer que foi adulteração textual e eu também participei deles e eu achava que era assim também. Nós vamos ver agora que, na verdade, esses textos são plagiados, inclusive, e, sendo plagiados, ela assim consegue defender a Trindade usando essas declarações teológicas como se fossem profecias. Acompanhe comigo. Então, por exemplo, o livro Evangelismo é o livro mais alterado pela igreja. De fato, existe sim. Né? Eu posso provar a alteração do livro Evangelismo, mas não é adulteração. Houve apenas uma codificação. Né? Por exemplo, nas páginas 309, vou dar só um exemplo aqui. Na página 309, aqui fala que quando Jesus estava na comissão, ele disse aos discípulos que deveriam batizar em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e tem esse texto que acabei de ler, que é Mateus 28, 19. Né? Pois bem, ela está definindo aqui, no livro Evangelismo, página 309, que o batismo tem que ser em nome dos três. Ok? Muito bem. E ela está dizendo aqui que Jesus disse isso aos discípulos. E já refutamos essa ideia, porque nós vimos há pouco que Jesus falava em aramaico, e lá não está assim, né? O texto em aramaico nem o texto em hebraico, uma versão que foi estabelecida do hebraico também, né? Mas Jesus falava em aramaico, tá? Ficar bem claro aqui. E aí lá não tem essas palavras em nome do Pai e tal. Bom, mas se tivesse não teria problema. O problema é que realmente é um problema, que não tem, né? Só tem em grego. Muito bem. Então esse ponto aqui já caiu por terra, mas eu gostaria de comentar com vocês. Vou dar um exemplo aqui a vocês. Os adventistas históricos, eles começaram a definir aqui que esse texto do Evangelismo, página 309, nesta parte onde tem aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, foi adulterado, tá? Eles definem que foi adulterado. Não tem como mostrar na escrita do português que o texto está adulterado, então o que eles fizeram? Eles alegaram que houve adulteração e que Ellen White tinha falado em nome de Jesus. Esse é o problema. Observe, para a gente poder batizar em nome de Jesus, eu queria lembrar aos irmãos, nós não precisamos de Ellen White, porque quem precisa ser batizado em nome de Jesus vai ser batizado em nome de Jesus. Já crê no Pai, será batizado em nome de Jesus e receberá o dom do Espírito Santo. E é só isso que vai acontecer. Não tem nada de trindade aqui, não tem nada de batizar em nome de três aqui, mas também o fato de alguém achar que o texto foi adulterado e que ele vai dizer em nome de Jesus, não é isso que vai levar alguém a ser batizado em nome de Jesus. E sim, porque as Escrituras dizem, a Bíblia Sagrada afirma, bastaria somente o texto de Mateus 19, né, no original, que fala, e para tornar discípulos das nações em meu nome. Só bastava esse texto, não é? Mas nós temos 36 textos mais. Todos eles. Um fala batizar em nome de Jesus, outro fala batizar em nome do Senhor, outro fala batizados em Cristo. Textos assim a gente vai encontrar que estão no Novo Testamento e que esses todos inalteráveis a afirmar que o batismo é em nome de Jesus. Não precisamos que os textos de Ellen White sejam perfeitos para poder batizar alguém em nome de Jesus. As Escrituras já nos dão esta segurança. No mesmo capítulo, na página 311, 314, várias vezes ela cita batizados em nome do Pai ou batizados no nome do Pai. Tem até uma parte dela aqui que fala assim, ó, o fato de que fomos batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, que é a fórmula, o que nos lembra, o que nos mostra, o texto aqui nos mostra claramente e convincentemente que o quê? Que, de acordo com o texto bíblico, o batismo não é um fato. O batismo trinitário, né? Não é um fato. Por quê?
Aqui ela diz aqui que o que testifica que nós estamos livres do mundo, estamos cheios do Espírito, estamos mudando de vida, é o fato de que fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Engraçado que no caso aqui, se a Igreja Adventista adulterou o texto, então a Igreja Adventista fez Ellen White mentir, porque ela fala fomos, ela está se incluindo aqui, né? Se é verdade que houve uma adulteração, como querem os históricos, então Ellen White seria mentirosa. E, na verdade, Ellen White não adulterou o texto. Ela diz isso mesmo. Ela diz aqui que foi batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo na igreja. No caso aí, ela tinha sido batizada lá na Metodista dessa forma, né? Aqui não conheço nenhum relato. Eu não conheço, não estou dizendo que não existe, mas não conheço um relato em que ela foi batizada na igreja adventista. Isso depois eu vou saber. Uma coisa fica clara. Ellen White não adulterou o texto. Simplesmente ela usou o mesmo, foi o batismo católico e plagiou de alguém. Mas lembrando que o livro Evangelismo, do qual estou citando aqui, é compilação, né? A Casa Publicadora publicou os manuscritos em compilação num livro que eles deram o nome de Evangelismo, né? Então é mais ou menos isso aí. Bom, vamos adiante. Nós temos mais o que dizer aqui, ó. Atos dos Apóstolos, no capítulo 3. E ela diz assim, ó, deviam batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, aqui na Bíblia, o curioso é que até Ellen White aqui está contraditória, porque veja só a frase, batizar no nome, então seria citar o nome, né? E a Bíblia aqui fala em nome. Qual é a diferença de no para em? No nome faz menção ao nome, à escrita do nome. E em nome faz menção ao pensamento de que tanto um quanto o outro são importantes, teoricamente falando. Então, em nome, nesse caso aqui, né? Bom, e aqui está a insistência, eu estou ciente, e você também, de que a doutrina bíblica não cometeria jamais esta falha, este erro doutrinário. Agora vamos ver outro texto que ela fala aqui. No livro Atos dos Apóstolos, aí existem pelo menos 3 textos, onde ela fala do batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um deles é Mateus 28, 19 e 20, tá até assim. Fazendo essa pequena consideração aqui sobre o verso 20 de Mateus 28, a lei fala, e eis que estou convosco todos os dias. Se a gente aceitar esse texto como original, esse texto de Mateus 28, 19, daria em parte certo. Porque Jesus aqui vai dizer, ele conclui o Espírito Santo e depois ele fala, ensinando tudo que eu vos tenho ensinado. As pessoas têm que guardar. E aí Jesus completa, e eis que estou convosco. Todos sabiam que ele não estaria com eles mais. Mas então, de que forma Jesus estaria conosco? Pelo seu Espírito, que infelizmente os trinitários não aceitam. Tá? A gente está falando sobre isso em forma de estudo, né? Para a gente entender os prós e os contras. Mas está aqui. Então, Jesus aqui, de fato, em Mateus 19, né, os tradutores cometeram o erro, mas Jesus está dizendo a verdade, que ele estaria com os discípulos. E, de fato, é o que está acontecendo. O Pai e o Filho estão conosco, né? Através do Espírito. Outra coisa, Deus não é medido por números. Né? Então, se fosse 3, por exemplo, seria 3 deuses. Por isso que Deus não pode ser medido por número. Pessoa não se divide. Se Deus é uma pessoa, logo ele é único. Não existe divisão, não tem como repartir. Né? O Filho de Deus é Cristo. E quando se trata do Espírito Santo, em nenhum momento na Bíblia fala que é um terceiro Deus pessoa ou um Deus pomba. Não tem isso na palavra santa do Altíssimo. Por outro lado, os históricos que defendem que o Espírito Santo, aqui na cabeça deles, é Jesus, não sei se você entendeu bem o que eu estou falando, eles falam que o Espírito Santo é Jesus, e que quando Jesus falou, olha só, vou até ler aqui, tá? Só para você entender, João 14, verso 16, o texto diz assim, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que esteja para sempre convosco. Aí os adventistas históricos, para não aceitar que Deus é trino, eles acharam um argumento que não tem na Bíblia. Eles falam que, por exemplo, né, quando João, por exemplo, falava outro, ele se referia a si mesmo. Eles apontaram isso aqui para Jesus, mas a Bíblia não diz isso. O que nós vemos aqui é que esse Espírito é o Espírito de Cristo e, de fato, era ele, mas em Espírito. Para os históricos, por exemplo, esse outro era o próprio Jesus, que depois passaria por uma espécie de emanação, né? Haveria uma emanação do Pai para o Filho, do Filho para a Igreja, e essa emanação é que seria o Espírito Santo. É alguma coisa assim. Confusão total. A Bíblia mostra claramente que o Espírito de Deus
e de Cristo habita no crente. Vamos pensar assim, o Pai e o Filho está no trono. O Filho intercede por nós. Só isso. Então nós temos a presença impessoal do Pai e do Filho, porque não podemos ter uma presença física dentro do nosso corpo, porque isso aí seria um contrassenso, certo? Não tem como um corpo entrar dentro de outro. Isso se chama espiritismo, e o Espírito de Deus nada tem a ver com esta ideia. Agora que a gente entendeu essa mensagem e entendeu esses prós e contras, vamos rapidamente considerar mais um ponto aqui. O Consolador que o Redentor do mundo prometeu enviar é o Espírito em toda a plenitude da divindade. Texto de Ellen White aqui no Evangelismo, páginas 615 e 616. Há 3 pessoas vivas pertencentes à Trindade Celeste. Por meio desses 3 grandes poderes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o mundo foi criado e segue ali uma vasta linha de raciocínio, que não é conveniente aqui agora, mas preste atenção. Olha a frase do livro do Evangelismo, né? Diz o texto aqui que essas 3 pessoas são 3 pessoas vivas na Trindade Celeste. E o Consolador que o Redentor do mundo prometeu é o Espírito em toda a plenitude da divindade. Plenitude da divindade, para eles, é tipo assim, Deus é plenitude da divindade. Cristo é plenitude da divindade. O Espírito Santo é plenitude da divindade. Então, o que a gente pode ver? São 3 plenitudes. Será que é isso que a Bíblia diz? Não, é claro. Toda pessoa sincera fará o que realmente tem de ser feito. Então você vê, aí existe toda uma confusão entre Ellen White, a Igreja Adventista de hoje e os Adventistas históricos. Confusão imensa, que nós vamos começar a tirar todas as dúvidas deles. Nós vamos descascar as dúvidas deles aqui, tá? A partir dos próximos estudos. Por quê? Eles defendem justamente Ellen White nos textos que eles concordam. Como a gente está falando sobre Trindade e Ellen White, vai ser bom, porque a gente vai mexer nesse ponto também. Aí aquilo que eles concordam, Ellen White profetiza, não pode errar. Mas naquilo que eles não concordam, aí a Igreja Adventista é culpada. Existe uma revolta, né, da parte dos adventistas históricos contra a Igreja Adventista do Sétimo Dia. O que são os adventistas históricos? Nós estaremos falando sobre isso em estudo futuro. A gente vai tratar do início deles e vamos ver qual é a bandeira que eles levantaram. Mas nesses textos que a gente acaba de mostrar, você viu aí o erro grave deles. Erros gravíssimos, cruentos, né? Onde eles afirmam que a igreja, né, para os históricos, eles dizem que foi a igreja que adulterou os textos de Ellen White. Na verdade, foi Ellen White que trouxe de outros escritores, bons escritores, né, falaram essas coisas e que ela atraiu os textos para si. Até então, ela era esposa de Tiago White. Quando Tiago White partiu, Ellen White pôde analisar histórias e livros que Tiago White usava, e aí pode ter atraído de lá, né? Fora os textos do primo dela, da igreja da prima, né? Da prima dela, que era casada com esse irmão, o Joseph Smith. Doutrina do metodismo, a cabeça dela estava cheia de religião. Então nós não podemos acusar ela de ter seus textos adulterados pela igreja adventista. Entretanto, a igreja adventista, de fato, não queria lá tão bem a ela, não. A gente sabe que há toda uma celeuma e a gente vai descascar isso tudo aqui, tá bom? Deixa eu encerrar com versos bíblicos, que eu gosto muito de fechar com a doutrina da palavra. De acordo com Colossenses, capítulo 3, no verso 16, Paulo diz a eles: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Entoai a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais. O verso 17 aqui fala assim: e tudo quanto fizeres, quer por obras, quer por palavras, fazei-o em nome de Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Olha só, o apóstolo Paulo aqui dizendo tudo. E entre tudo, será que o batismo também não podíamos fazer em nome de Jesus? Podemos sim. A Bíblia nos apresenta, esse aqui é um dos 36 textos paralelos a Mateus. Então vamos fazer por onde aconteça essa realidade? Vamos fazer com que possamos dar graças a Deus depois de seguir a luz que as palavras de Deus através de Paulo nos trouxe. Tudo que nós fizermos devemos fazer em nome de Jesus. E por ele agradecer a Deus, nosso Pai. Isto é simplesmente glorioso. Graças a Deus Pai, em nome de Jesus, não tem coisa melhor.
Quer saber mais sobre o assunto apresentado? Acompanhe o próximo vídeo. Será uma alegria poder ter a sua companhia mais uma vez, pois temos muito que tratar. Então, se você gostou, deixe o seu like, o seu joinha, compartilhe, divulgue, enfim, fique à vontade. Estamos esperando mais uma vez por você na próxima oportunidade. Um abraço. Até mais. Paz seja convosco.